Show! Glória a Deus, começando mais um Burn Podcast. Hoje estou sem meu amigo Neto, mas glória a Deus, vamos continuar orando por ele. No próximo episódio ele tá com a gente. E que em nome de Jesus, através desse episódio hoje, você seja abençoado. É uma honra estar aqui com meu querido amigo, eu conheci faz pouco tempo, mas o tanto que eu já aprendi, o tanto testemunho que ele contou, e eu creio que hoje ele vai contar muito mais, com mais detalhes. A gente já evangelizou junto lá em Sorocaba. Eu fui algumas vezes lá na igreja desse irmão, desse nosso querido pastor. Eu gostaria que vocês conhecessem nessa noite o nosso querido pastor Rodrigo. Batam palmas aí. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor. Amém, Mateusão. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Que a paz seja com todos aí, todos os ouvintes do Burn Podcast, né? Uma honra, um privilégio estar com vocês aqui nessa noite. Amém. Tá comigo aqui meu amigão, meu chapa, minha ovelha, né? O Anderson tá conosco aqui. Leonardo, Deus abençoe, viu, queridão? E tamo junto, meu amigão. Me sinto honrado de estar com vocês aqui. Eu creio que vai ser um momento muito agradável. Amém, glória a Deus. E pro pessoal que não conhece, quem é o pastor Rodrigo? O pastor Rodrigo é uma pessoa bem simples. Eu estou como pastor lá na igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Parque Manchester, né? Eu assumi a igreja 4, 5 meses antes da pandemia. Mas antes de falar da igreja, né? Quero falar da minha esposa, né? A Graziela, que ela já daqui a pouco ela vai assistir esse podcast aqui. Tem o meu filho, o Matheus, minha nora, Giovana. E o meu netinho agora, o Levi, né? Eu sou o vô do Levi, né? Sou novo ainda, já vou, olha só, hein? Já vou. E sou pastor lá da igreja, sou pastor titular da igreja quadrangular, no Parque Manchester. Então, há algum tempo lá, assumimos lá um pouco tempo antes da pandemia. Você já viu já, né? A igreja começando, daqui a pouco vem aquela pandemia, a igreja ficou toda fechada. Mas a igreja, Deus nos abençoa, a igreja está lá firme e forte, cada dia mais triunfante. E também sou empresário, né? Tenho a empresa aí de refrigeração, trabalho com geladeiras, né? Refrigeradores, e estamos na luta aí. Glória a Deus. Pastor, o senhor falou que a igreja começou um pouquinho antes da pandemia. E como que foi pro senhor? Porque o senhor já era pastor? Sim, eu era pastor de uma igreja lá no Central Park, da saudosa pastora Estela, que era minha pastora, né? O senhor recolheu ela agora há uns meses atrás. Nós ficamos lá por 11 anos lá, né? Servi na casa lá. E fiquei por 3 anos como pastor auxiliar. E depois Deus nos chamou, né? Foi um negócio muito assim rápido, aconteceu. Sabe aquela oração que Deus começou a colocar no meu coração e eu comecei a orar: Senhor, me coloca no caminho do teu propósito, me coloca no caminho do teu propósito. E durante 3 meses. E Deus, ele fez um rebuliço assim na minha vida, falou comigo, falou com a minha esposa que estava num congresso lá em Brasília. Ela teve uma mensagem, que na mensagem ela disse que a pregadora, a pastora, ministrou sobre a vida dela e falou que ia tirar ela do ninho, né? Falou com meu filho no sábado, né? Meu filho sonhou e não sabia de nada, porque na quinta-feira um amigo meu, um pastor amigo meu, tinha falado para mim que ele tinha falado de nós pro superintendente, que tinha uma igreja que já tinha fechado algumas vezes, uma igreja bem pequena, um salão pequeno que não ia. E daí os pais deles que estavam lá, o pai acabou ficando enfermo e a mãe não conseguia lidar com a situação sozinha. Eles iam fechar, daí lembraram da gente e fizeram o convite, né? Isso foi numa quinta-feira e na terça-feira, né? A esposa chegou na segunda-feira, na terça-feira nós fomos pro culto, falamos com a pastora, no domingo que vem já estamos se despedindo da igreja e assumindo a igreja. No final foi muito rápido. Foi muito rápido, né? E aí começamos ali, acho que nós éramos em 10 pessoas ali, ficamos 4 meses lá. E daqui a pouco veio a pandemia, né? E engraçado, Mateus, que quando a gente assumiu, a gente estava no salão e Deus preparou um salão maior. Eu já estava pensando, porque em 4 meses começou a ter muita criança, tal, nós não tinha estrutura, era muito pequenininho, cabia 30 e poucas pessoas. Aí nós já corremos atrás de um outro prédio, encontramos esse prédio, Deus preparou algo assim, foi algo dos céus mesmo, e mudamos, né? A hora que nós mudamos, inauguramos a igreja, reinauguramos a igreja de novo prédio, naquele mesmo mês veio a pandemia e fechou tudo. Meu Jesus.
fechou tudo. E a gente, né, viveu a dispensação do Senhor, e Deus foi suprindo, né? Os irmãos ajudaram todo aquele tempo. Colocamos costela para assar em final de semana, Pra levantar, para levantar o dinheiro. E olha, foi uma benção e deu tudo certo, graças a Deus. E como que foi pra... O senhor até usou a expressão que a irmã usou em Brasília, de sair do ninho. Então, Como que foi isso Foi um- pro senhor e pra sua família? então, Deus já estava ministrando no meu coração, que já estava chegando no tempo da gente, né, tá fazendo, Deus reescrevendo uma história nossa, né? E foi assim, foi muito dinâmico, foi muito rápido, assim, não foi nada assim planejado, porque Deus ele falou comigo, falou com a minha esposa e falou com o meu filho. Não Não tinha falou só como falar. Não tinha. Engraçado que tinha uns anos atrás eu queria sair. Só que daí eu fui num monte, olha pra você ver, eu fui num monte orar. Eu estava lá um dia chuvoso, eu estava fazendo um estudo teológico na época, foi quando eu conheci o pastor Manuel, logo lá em 2011. E eu querendo sair, porque daí, né, aquele negócio tinha muita maturidade. Eu falei, daí o Espírito Santo ministrando no meu coração, e eu, naquele confronto, naquele conflito interno, fui orar. Perturbei tanto um amigo meu, né, o Fabrício, né, Fabrício. E o Fabrício foi comigo e ele convidou mais 2 amigos dele. Nós fomos em 4, um dia chuvoso, subimos no monte e nós 4 reunidos ali, de repente começamos a orar, nós 4 juntos, cada um foi para um canto, eu fui para um lado, eu fui para o outro, tudo molhado, um mato, um monte, um barro. E a hora que nós chegamos, quando eu vi, avistei 2 casalzinhos, né? Um senhorzinho e uma senhora de idade já. E eu peguei, dobrei o meu joelho ali, mesmo naquele mato molhado, e fiquei ali. Daqui a pouco eu tive uma sensação que alguém estava do meu lado, rapaz. Eu peguei, levantei a cabeça, abri o olho. A hora que eu olhei, não é aquela sensação que estava mesmo, era aquela senhora, estava bem de frente comigo. Eu levantei bem assustado, a hora que eu levantei, ela falou, não sai de lá, não. Meu Ela Deus! foi direta, Deus foi direto. E eu fiquei lá por mais 5 anos. Aí Deus, descansei meu coração, sabia que não era tempo, né? Obedeci a Deus. Fiquei lá, honrei, servi com toda, né? Com todo empenho possível, com todo amor, com toda a dedicação, servindo ali, né? As pessoas, né? A obra de Deus. E ficamos ali todo esse tempo, mas quando chegou o tempo certo, daí não teve jeito. Aí Deus, A esposa, o filho e o senhor não tinha nem aí não como. teve como, e né, foi tudo confirmação de Deus, né? Antes de sair, Deus tinha usado uma pessoa que Deus ia preparar, pessoas até capacitadas para estar nos apoiando, nos ajudando, e foi chegando uns irmãos, né, uns pastores, e foi indo. E graças a Deus nós estamos lá. Como que foi esse momento da pandemia que o senhor falou? Porque eu acredito que muitas igrejas, infelizmente, fecharam, muitos passaram por esse momento e não aguentaram permanecer, e vocês eram uma igreja nova. E como Sim. que foi isso? Então, foi algo sobrenatural, porque o aluguel era super caro, nós não tínhamos membro suficiente, nós tínhamos o quê? 30 pessoas contando com crianças, né? A maioria pessoa, nem dizimista eram ainda, porque tinha pessoas que estavam chegando, não entendiam nada do evangelho, mas Deus é Deus, né? Começou a aparecer pessoas que começaram a nos abençoar, mandavam oferta, né? Pastores, né? E foi assim algo sobrenatural. Nós estávamos vendendo e Deus contempla o nosso esforço, né? Nós se esforçamos, não ficamos esperando. Nós não fomos lá na superintendência ficar lá pedindo, né? Não, eu falei, não, vamos se virar. Se nós precisar, nós vamos. Mas graças a Deus, cada 15 dias nós vendia costela. O dinheiro da costela que nós vendíamos, vendia toda, era 100 peças, vendia tudo e até faltava. Foi um negócio assim, minha mãe que fazia para nós, né? E nós assávamos, meu pai assávamos, meu pai que assava junto com meu tio, que são membros da igreja nossa lá. E foi assim, algo assim dos céus, assim, alguns irmãos que nem eram da igreja começaram a contribuir e nós sobrevivemos na pandemia. Quando Jesus manda, ele mesmo supre. Com certeza, era Deus, né? Porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor, e Deus vai suprindo as necessidades, vai levantando pessoas. Deus é um Deus que sabe a intenção do nosso coração, né? Maravilhoso. O senhor falou que a mãe e o pai do senhor vão lá na igreja. Vai, meu pai com mais frequência, né? A minha mãe, ela ainda tá. Eu perdi uma irmã na pandemia. Perdi uma irmã na pandemia, e por conta da criança ser pequena. Minha mãe cuida dessa criança ainda. Criança? A minha irmã tinha 37 anos, como eu falei. Ela deixou duas crianças. Ah, ela deixou. Um tinha 6 anos na época e o outro tinha 8 meses. E uma das crianças ficou no cuidado da minha mãe, né? Que é a menor.
né? Que era menor. Ela ficou no cuidado da minha mãe até hoje lá, né? Tá lá o Ramonzinho. É uma benção, já tá com 3 aninhos já. E ficou no cuidado da minha mãe. Minha mãe não consegue ter essa frequência, né? Mas Sim. meu pai, sim, meu pai vai com mais frequência do que ela, né? Meus tios, meus primos, né? Tia, né? Os familiares. Vai a família inteira. Vai chegando, né? O pessoal vai indo, né? Minha família não tinha nenhum cristão. Não era ninguém, era. É isso que eu ia né? perguntar. O senhor nasceu em um berço evangélico? Não. Não nasceu nada. Nasci nada. E como que o senhor teve esse encontro? Não, tudo começou quando eu tinha mais ou menos 18, 19 anos. Eu trabalhava na Vila Carvalho, ali no bairro de Sorocaba, ali, Escolástica Rosa de Almeida. E tinha um rapaz, um senhor, que vendia lanche de frente. O pastor Pinheiro. Pinheirinho. Eu até cheguei uma época aí com ele. Fui uma vez fazer uma visita para ele lá, me chamou. E o interessante é que eu não sabia que ele era pastor na época, nada. E eu fui lá, comprava lanche de vez em quando ali, e eu comprei lanche lá, ele tava fazendo um lanche pra mim, e de repente, ele para o lanche e vem na minha direção, e fala, você vai ser um pastor um dia. E profetizou na minha vida. E eu nunca queria saber nada de igreja, né, crente, esse negócio aí, era jovem. Pelo contrário, né, usava alguns entorpecentes, bebia, fumava, aprontava, se prostituía com mulheres, enfim, era uma vida totalmente contrária do evangelho. Eu estava perdido, estava cego espiritualmente e ele profetizou. Não foi dentro de uma igreja que profetizaram sobre a minha vida. Foi na rua. Foi assim na rua e foi algo assim que aquele negócio ficou no meu coração. Depois eu conheci a minha esposa. Mas você não chegou a tipo, o que esse cara tá falando? Não, sim, eu fiquei meio pensando, falei, esse cara tá, né, vamos colocar uma palavra chula na época, tá viajando na maionese. Falei, nossa, onde que ele arrumou isso? Só que ficou dentro de mim, aquele os anos passaram, né, passaram assim, acho que uns 8 anos mais ou menos, e eu conheci a minha esposa, e ela era evangélica e ela me levou pra igreja. No começo eu ia só pra agradar ela mesmo, né? Eu queria namorar, né? E ela me puxou, né? Isso é uma influência grande. A mulher, ela tem esse poder de influência na vida do homem, da família, né? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola com suas próprias mãos a ruína. E minha esposa foi muito sábia. Ela teve muita sabedoria naquele tempo, naquela época lá. E ela conduziu tudo lá, nos levou. Eu lembro que fui pro seminário. Eu fiquei quase 1 ano na igreja para me batizar. Tinha domingo que eu não queria ir, tinha domingo que eu dormia no culto. Eu era aquele crente que concordava com tudo. Aí ela via, ela falava, tem que dar glória, glorifica, dá glória. Ela falava pra você? Falava. E eu ficava, glória a Deus, glória a Deus. Aí o sono ia passando. Até que eu comecei a entender um pouco mais. Aí fui para um seminário de casais. Daí já comecei a frequentar os grupos missionários de homens, jovens. E eu comecei a entender um pouco mais, mas até então nem Bíblia ia. Eu ia lá, tava lá. Daí comecei a jogar bola com os crentes. Novo convertido, meu apelido era corintiano. Ah, que beleza, apelido bom. Aí o pessoal queria. Aí eu jogar bola, queria chutar os irmãos. Aí o pessoal falava, calma, corintiano. Eu dei trabalho pra turma, né? Sério? Eu dei trabalho pra turma. Aí eu fui num seminário de casais, foi excelente para mim esse seminário. Esse seminário eu fui no dia 11 de novembro de 2007. E dia 18 de novembro de 2007 eu batizei. E dia 1º de dezembro eu casei. Foi tudo assim, eu casei. Eu peguei e fui nesse seminário. E quando eu cheguei nesse seminário, eu entrei lá Lá levaram eu numa salinha e era de oração. A hora que eu entrei lá, eu não entendia nada. Não tinha um entendimento profundo da palavra de Deus. Eu só sei que quando eu fechava os meus olhos, eu via fogo. Eu não entendi o que era, o que significava o fogo. Aí tive uma senhora que ela perguntou para mim na saída, ela perguntou assim, o que você tá... Deus está te dando visão, o que você tá vendo? Eu falei, eu tô vendo fogo. Ela falou assim, isso aí é símbolo do Espírito Santo, você vai ser batizado no Espírito Santo. Eu falei, batismo no Espírito Santo e tal. Beleza, saímos de lá, saí feliz, né? Deus ministrou nossas vidas, saímos daquele seminário. E naquele dia 11, eu fui pro culto ainda. Saí do dia 11 de novembro, foi no domingo, acabou o seminário de casais, começou numa sexta, sábado, domingo. Eu saí de lá à noite e fui pra igreja. E tava pregando aquele dia, o pastor, o nome desse pastor é pastor João Batista. Ele é João Batista. E ele tava ministrando, e quando ele ia ministrando, eu tava já
sentindo algo diferente, eu senti arrepio, né? Só que quando ele falou assim, no final assim, ele mandou todo mundo se colocar de pé e falou assim, você que tá aqui, você tem um chamado para ser um pastor e uma pastora. Deus está chamando você aqui, eu quero orar por você. A hora que ele falou isso, o meu corpo, meu coração, meu corpo entrou em chamas, eu queimei inteiro. Foi algo assim que eu não entendi nada. Eu só sei que eu levantei, algo me puxou, eu fui lá na frente. Acho que a turma pensou que o corintiano tá fazendo lá na frente. Eu não tinha nem me batizado, mas a hora que ele falou, eu lembrei daquela profecia lá de trás. Aquele algo queimou dentro de mim de uma forma que não tinha como, foi irresistível. Porque quando o Espírito Santo sopra, é irresistível. E ele soprou. E eu fui lá na frente, ele orou por mim. E na outra semana eu já estava me batizando. E na outra semana eu já estava com o carro indo para a clínica de recuperação, buscando o pessoal, enfiando gente na rua. Foi um negócio maluco. Eu nunca mais parei com isso. Até hoje estamos com clínica de recuperação, fazemos um trabalho, recuperamos. Temos testemunhos, saiu pastores da clínica de recuperação. Tem um pastor aí, amigo nosso, preciso trazer ele um dia aqui, pastor Fabrício. Top. Ele tem uns livros já, escritor, empresário, né? Ele, sabe essa guerra que teve lá em Israel? O abençoado estava lá, ele veio no avião, estava lá bem no dia da guerra, começou lá, uma benção, né? E saiu da clínica de recuperação, sou o pai da fé nele, mas foi muitos testemunhos na clínica de recuperação. Nós íamos na clínica terça, quarta, sexta e domingo. Eu fazia 2, 3 viagens, depois Deus levantou mais irmãos para buscar. Nós fizemos um trabalho muito forte. E depois daquela vez lá depois que eu me batizei, eu me lancei. Eu estava no culto de senhoras, eu estava na oração, tinha reunião de diácono, eu estava em todas. Eu estava com sede, fome, me lancei. Com um ano de igreja, eu estava pregando em outras igrejas. Foi um negócio maluco. Foi um negócio doido. Eu lembro até hoje que eu preguei a primeira mensagem, foi o Salmo 112. Eu vi o pastor pregar, ficou aqueles salmos e eu ministrei ele. E foi... E olha, rapaz, desde então, nunca mais paramos, né? Sempre estamos nessa pegada aí, né? Nessa disposição, nesse amor à obra de Deus, né? E graças a Deus, né? A minha família está encaminhada também na presença de Deus, né? Minha esposa é uma benção, né? Minha família está chegando, né? Os primos, né? Tem mais pessoas ainda para chegar, tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Mas está tudo, né? Sendo já encaminhado já. E tem sido benção na nossa vida, né? Conheci o Anderson, né? O Anderson, ele também é um amigo nosso, agora já tá teólogo, já. Uma benção. Tem hebraico, tá dando aula, tá escrevendo já, tá? Né? Hebraico, daqui a pouco tá falando. E miramos o filho dele, né, Anderson? O Léo, né? O Léo é um menino que trabalhava lá com um amigo nosso. Né? Hoje ele trabalha na nossa empresa. E ele acabou vindo e o Anderson acabou conhecendo o evangelho também. Né? Tava lá depressivo, tudo lá, na cama. E hoje tá aí animado, né? Buscando, sede, né? Desejo da palavra de Deus. Glória a Deus. E, né, são um dos testemunhos, mas tem vários outros aí, né? Pastor, o senhor falava desse fogo, na hora que o senhor teve uma visão de fogo. E, por exemplo, o nome do podcast, Burning, que é queimando. Então. O tema do Burning foi os 2 discípulos a caminho de Emaús. Sim. Que daí quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos, eles comentaram entre eles: porventura nosso coração não queimava, não ardia enquanto Jesus falava, enquanto ele falava. Então, é sobre essa chama, sabe? Sim. De quando Jesus fala, quando o Espírito Santo vem, é algo... O fogo, ele é inevitável, não tem como sentir. Quando o Espírito Santo sopra, né, é como um vento, né? Eu creio que ele continua soprando nas biqueiras da vida, né? Procurando os presídios, né? Tem tantos testemunhos que pessoas lá no presídio, tantos lugares, né? Quando o Espírito Santo sopra, é irresistível. Eu sei que quando o Espírito Santo soprou, eu queimei inteiro, fiquei incendiado, entrei em chamas. E a partir daquele momento, foi uma busca incessante, fui batizado no Espírito Santo, demorou um tempo, minha vontade era tanta, o desejo tanto de buscar e buscando Deus, fui selado no Espírito Santo, e que Deus precisava, né? Eu estava vestido da salvação, mas precisava de um revestimento, né? Um revestimento. E ele me revestiu, que é uma capacitação, um preparo de Deus, para que a gente possa pregar, né, o Evangelho. E desde então nós estamos aí, foram muitos testemunhos, muitas casas, né? A minha profissão me ajudou muito, porque eu entrava nos lares, casamentos destruídos, né? E o Espírito Santo me dava revelação, ministrava sobre a vida das pessoas.
Foi muito testemunho, muitas coisas, né? Até falei pra você que no começo aqui nas Fora do Ar, eu vou escrever um livro, eu preciso escrever esse livro, eu tô meio sem tempo, mas eu preciso começar, né? Olha o nome do livro pra galera. O nome do livro vai ser, se um dia você ver aí, né? O nome do livro vai ser O Evangelismo por Detrás das Geladeiras. Da hora, da hora. Foi muito evangelismo, foi muita experiência. Um testemunho desse, doutor? Foi uma experiência, olha, um testemunho uma vez, são vários. Já, vou contar um que teve aqui, foi na casa de uma senhora, que eu cheguei na casa dela, quando eu cheguei, vi a geladeira, em cima da geladeira dela, só remédio de tarja preta. E naquela hora o Espírito Santo falou pra mim, assim, o problema dela não é físico, o problema dela é espiritual. E naquela hora o Espírito Santo falou, e o problema dela é falta de perdão. Pode falar para ela que se ela se liberar, ela vai ser curada. E naquele momento eu chamei ela e falei para ela, vamos colocar um nome fictício aqui. Falei, Dona Maria, vem cá, Deus está falando comigo aqui, está falando para a senhora que seu problema, né, o médico está mais perdido que cego em tiroteio, né? Não acha o seu problema, porque o seu problema é na alma. Seu problema é falta de perdão, é uma doença, né, na alma. Você está com amargura na alma e se você não perdoar, você vai impedir o processo de reconstrução de Deus na sua vida. E preguei sobre perdão para ela. Perdão não é esquecer, perdão é lembrar, não sentir mais nada, jogar o lixo emocional fora. Enfim, ministrei perdão. A gente só dá o que tem, a gente tem que exalar o perfume de Cristo. Perdão é uma decisão. E eu preguei e ministrei sobre a vida dela. E ela chorou, eu orei por ela e falei, você vai tomar uma atitude. Você vai pegar e você vai ligar para essa pessoa e você vai falar, me perdoe. Mesmo ela estando errada. O problema não, porque eu falei para ela, porque o problema não é... Eu falei assim, olha essa pessoa. Muitas vezes essa pessoa está nadando de braçada, está lá andando com a vida dela. É normal. E você está aí, travada. Porque a pessoa que não perdoa é que nem aquela pessoa que bebe veneno e torce para outra morrer. Eu falei assim, você está sendo prejudicada. Então, você precisa tomar uma decisão. Você precisa romper. Você está carregando algo morto, que está cheirando mal faz muito tempo. Isso tem atrasado a sua vida. Tem deixado que Deus, tem obstruído, né? Tem impedido de Deus fazer algo muito maior e melhor na sua vida. O processo de reconstrução não vai começar, porque está cheio de entulho. Daí eu orei por ela e falei, tome essa decisão hoje. Não é sentimento. Se você for sentir, você não vai tomar a decisão. Mas creia na palavra de Deus. E eu fui embora. E daí eu voltei, isso foi numa sexta-feira. No segunda-feira eu voltei para receber o serviço. A hora que eu voltei, Mateus, aquela mulher estava com um sorriso no rosto, um sorriso Colgate. Aí ela veio chorando, já me abraçou. Eu falei, o que aconteceu, Dona Maria? Eu falei, o que aconteceu? Eu não tenho mais nada. Até encontrei um dia a filha dela, o que você fez pra minha mãe lá? Eu falei, eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Meu Deus. Ela foi curada, ela ligou pra pessoa, ela liberou perdão, ela tirou aquela amargura, aquele ranço, né? Porque quando a Bíblia fala de raiz de amargura, está falando de algo que cresce. Aquele algo cresceu na vida dela. Ela estava toda para baixo, toda mirrada. E naquela hora ela foi libertada. Porque a palavra perdão é tão poderosa, Mateus. Quando você fala para uma pessoa, me perdoe. A pessoa pode estar nervosa com você, estressada com você, né, atravessada. Mas se você chegar antes de falar qualquer coisa, falar, me perdoe. Você pode ter certeza que a palavra me perdoe, ela desativa o agente de violência do coração da pessoa. Desarma a pessoa. Desarma. Eu falei, faça isso. Quando você pegar o telefone, você fala, me perdoe. E ela fez isso, desativou o agente de violência da pessoa, ela teve ali, foi curada, né? E eu perguntei para ela, falei, Dona Maria, o que era e quanto tempo? Ela falou, eu emprestei dinheiro para essa pessoa. Eu falei, verdade. E ela não me pagou. Eu falei, mas quanto tempo? 30 anos. Meu Jesus. 30 anos. 30 anos escravo. 30 anos presa naquela situação. Orgulho, né? né? Orgulho, né? Uma pessoa orgulhosa. O orgulho, ele é terrível, né? E ela, diante daquela situação, ela ficou presa. Daí o Espírito Santo veio através daquela revelação. E ela ouviu a voz de Deus. Ela tomou o passo que devia ter dado, né? Cada uma ação é uma reação. É uma reação. Deus, ele age quando nós nos movimentamos. Deus se move quando nós nos movemos. Ela se moveu e Deus, ele é fiel, né? Deus agiu, trabalhou no coração dela, de outra pessoa. Ela foi liberta, né? Foi uma das experiências. Fora outras, casamentos. Eu fui na casa de uma senhora, tava consertando a geladeira, o Espírito Santo mandou eu parar, falou, pare. Vá lá e fale pra ela
que ela precisa me buscar e tal. Eu fui lá, parei, falei, a sua vida tá assim. A casa dessa mulher, eu entrei na garagem, tinha jet ski, carro importado, casa rica, gente rica. E na hora eu comecei a brigar, assim, contender, assim, entrei em conflito com o Espírito Santo, né? Será que é mesmo? Falei, Espírito Santo, mas ela tem nada, tá casona, tá tudo certo. Falei, não. Vá lá e pregue pra ela. Ela precisa me ouvir. E aquela mulher precisava, ela tava com o casamento destruído, né? Aí, isso foi uns 10 dias antes do Natal. Quando chegou depois do Natal, eu lembro que eu tirei férias naquela época lá, eu saí no dia 23, 24 e voltei só no dia 5 de janeiro. Aí quando eu voltei, um rapaz lá que era vizinho nosso, tinha uma bicicletaria na lojinha que nós tínhamos antes, ele falou, veio uma senhora aqui atrás de você, tal, morava no cimo, veio umas 3 vezes atrás de você, queria falar com você. Eu falei, falar comigo, é? Daí quando eu voltei, ela foi lá, ela falou assim, puxa, eu não sabia o seu nome, eu só falei, eu contei até testemunho na igreja. Eu fui para uma igreja tal, perto da minha casa. Meu marido aceitou Jesus, vai se batizar. Eu queria que você fosse no batismo, né? Mas você não estava aqui, ele já se batizou e tal. Eu só sei que eu dei o testemunho e falei que era o menino da geladeira. Eu não lembrava nem o seu nome. Mas eu quero falar para você que foi em questão de dias. Minha vida mudou da água pro vinho. Eu falei, puxa, que benção, fiquei feliz. Eu era novo convertido naquela época ainda. Isso é a viva, né? Fora outras testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer. Sério? Foram, não só umas, né? 2. Isso, por exemplo, o senhor... Fui consertar a geladeira, fui tudo atrás da geladeira. Fui lá, pedi oração, o Espírito Santo na hora visitou, assim, foi algo tremendo. E estava debaixo da direção do Espírito Santo e na hora, né, aquele espírito de ousadia, né? Falou, pode fazer o exame que você não tem mais nada. O senhor falou pra ela? Falei. Na hora o Espírito Santo falou assim, olha, você vai fazer o exame, o médico vai falar que você tá ainda com a doença, mas você vai pedir o segundo exame porque você não tá mais nada. Passou 15 dias, ela ligou na loja, minha esposa que atendeu, ela falou assim, foi conforme o irmão falou, aconteceu. Fez o primeiro exame, tinha, o segundo exame não deu mais nada. O nome da moça eu lembro até hoje. Esse aí foi o segundo testemunho, depois foi pra neta dela. Foi a dona, agora esqueci o nome dela. Eu lembro da neta dela, porque no mesmo, passou um ano mais ou menos, eu fui naqueles prédios, de lá de cima, a filha dessa senhora que foi curada, a dona Carme, né, a filha da dona Carme, ela me viu, e lá de cima do prédio ela me gritou, ela falou assim, eu quero que você venha aqui depois, quero que você olhe pela minha enteada, era Magna. Daí eu peguei e subi lá, atendi o cliente, subi lá. Ela falou assim, eu creio que você é homem de Deus. Você orou pra minha mãe foi curada. Eu creio que se você orar pela minha enteada, ela vai ser curada. Ela não vai ter mais nada. Ela tava com um nódulo, um câncer na garganta. Ela tinha 19 anos na época. E naquele dia eu falei, você crê, filha? Você crê? Né? E interessante que eles eram da congregação cristã. Eu lembro que ela colocou o véu na cabeça, né? Que eles têm esse costume, colocou, ela ajoelhou pra orar e eu ali... E eu coloquei as mãos assim, eu senti queimando tudo e eu mandei ela fazer o exame. Foi nela que eu mandei fazer o exame 2 vezes. Foi nela. Foi ela. Da dona Carmen foi no primeiro. Ela foi, não tinha nada. Não achou mais nada. Ela foi curada. E a Magda, ela foi lá, fez um exame, né? Deu, mas eu já tinha falado pra ela, já tinha revelado. Era no segundo que ela fazia, porque ela não tinha mais nada. E foi assim que aconteceu. Ela foi curada também. Então tivemos experiências muito profundas assim com Deus, assim, até com parte de cura, né, libertação. Na clínica aconteceu muita coisa. Os meninos que tomavam remédio lá, o Marcelo, não me lembro o nome dele, ele não podia ficar sem remédio, não dava ataque epilético nele. E eu falei para ele assim, você vai ser batizado no Espírito Santo por esses dias. E a partir do momento que você for batizado no Espírito Santo, você nunca mais vai tomar esse remédio, porque você não vai ter mais isso aí. Você precisa somente de Deus, né? Eu falei assim, você crê? Ele falou que eu creio. Naquela semana ele foi batizado no Espírito Santo. Eu falei, pode jogar o remédio. Ele estava separado da mulher dele na clínica. E eu falei, Deus vai restaurar o seu casamento. Naquela semana, ele largou, ele foi batizado no Espírito Santo, deixou os remédios, ele não podia ficar um dia sem que dava ataque. Ele não teve mais ataque epilético. E naquele final de semana, a esposa dele foi visitar ele voltou com a esposa dele. Meu Deus do céu. É um negócio forte. Então Deus, ele agia assim, age ainda, né? Mas naquele tempo lá, ele agiu muito assim, muito com cura, né? Principalmente na clínica. Essa clínica... É uma clínica de recuperação, não tem mais lá. Era no Quintais do Imperador, próximo do bairro que nós éramos a igreja ali, que era no Central Park. Era coisa de 20 minutos, 15, 20 minutos para nós buscar eles lá. Então, uma vez nós fazia 2, 3 viagens, a vez nós ia com 3 carros.
Quando chegava, gritava quadrangular, dava até a briga. Todo mundo queria ir pra quadrangular. Sério mesmo? Porque no final do culto ainda, nós tínhamos culto de homens às vezes lá. Fui líder por muito tempo, o pastor Manuel pregava lá. Era 50 homens do culto, toda quarta-feira. Meu Deus. E nas quartas-feiras, geralmente, nós levava salgado, fazia confraternização. E eles gostavam também, né? E eles iam também nos cultos lá na sede lá. Mas foi muitos milagres, né? Muitas pessoas, assim, foram libertas. Tanto que saiu esse menino, né? O pastor Fabrício hoje. Né? Que hoje ele é um escritor. Já tá, acho que no 3º livro aí. Deve estar escreveu. Eu tô no livro. Se você ler o livro, eu tô lá. Que da hora. Ele fez agora, o livro saiu em espanhol. Até na Espanha lá, o pastor Rodrigo, eu não conheço pessoalmente. Eu nem ouvi o podcast, ele tava falando lá. Né? Eu preciso estar participando, já me convidou já. Mas foi assim, algo assim poderoso, né? Os pais dele, batizei a mãe dele agora, um tempo atrás. Isso é gratificante, né, pastor? Ele foi apresentado ao pastor depois de uns anos, né? E ele foi apresentado, ele foi embora para Minas Gerais. Ele foi para Minas, né? E ele foi consagrado pastor lá. Eu fui na consagração dele, né? Foi algo assim maravilhoso, né? Quero mandar um beijão para você, meu irmão, Fabricial, né? E foi isso, né? E tantas outras coisas. Deus tem sido bondoso para conosco, né? E, por exemplo, na época da clínica, que, por exemplo, assim, vocês viam pessoas saindo de um ambiente de rua, às vezes muito viciado, ou às vezes nem tanto, todos os tipos de pessoas. Como que era esse tratar de Deus com eles? E se era só com eles, ou tipo assim... O senhor ia um dia na clínica, o senhor tava mais ou menos, aí o senhor sai e fala, nossa, Deus é maravilhoso mesmo. Porque eu acredito que quando você faz algo pra alguém, na maioria das vezes a pessoa ela é beneficiada, mas quem fica mais... É que nem dá presente. Quem dá presente fica mais feliz do que aquele que recebe. É verdade. Você pode ter certeza, né? Você vai dar presente pra alguém, você fica mais feliz do que aquela pessoa. Por isso que a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Sim. Então isso é bíblico e é verdadeiro. Né? E os meninos lá foi algo que nós abraçamos. Nós estávamos lá, era 3, 4 vezes por semana lá. Era direto. Nós jogava bola com eles lá, eu levava meu filho lá, nós abraçamos mesmo. Porque porque eles têm que andar junto, tem que caminhar junto, tem que discipular, entendeu? Não adianta, não é de longe. Não adianta, não, tem que ser de perto, tem que trazer. O discipulado é esse, trazer de perto, andar junto. E nós andamos juntos, né? Agora nós estamos com a clínica de recuperação, onde estava 12. Nós mandamos uma van lá em Brigadeiro Tobias, é um bairro muito longe, que dá 50 minutos para ir buscar esse pessoal. De domingo nós alugamos van. Né? Nós alugamos van, alguns irmãos abençoam, né? Ajuda lá. A gente pega e manda buscar o pessoal, onde veio 12 deles lá. Né? E a gente está com trabalho toda semana. Agora nós vamos aumentar os dias, nós estamos só de terça-feira. E domingo buscando eles, mas queremos estar na terça e na quinta. E queremos também pelo menos um sábado sim, um sábado não. Porque e já tem testemunha. Alguns saíram, já estão na nossa igreja, vai se batizar agora. O Carlos vai ver aqui, o Carlos Eduardo. Ele saiu, ele está trabalhando já. Ele sai de lá de um bairro longe também, né? Mais distante que a casa do Anderson, que é longe da igreja. Ele sai de lá, já está procurando casa perto da igreja. Ele vai se batizar agora no 3º domingo do mês que vem. E que é resultado da clínica. Leu a Bíblia já uma vez, ele leu a Bíblia inteira, em 2 semanas dentro da clínica. O pessoal tá queimando lá. Né? Foi liberto, parou de fumar lá dentro. Então são testemunhos. É assim, Mateus, quando a chave vira, quando o Espírito Santo se revela, não tem como. Ficar parado. Não, o Espírito Santo se revelou à pessoa, dar um tapa na mesa. A mudança é atitude radical para ter uma mudança radical. Então eu creio numa libertação imediata. Foi assim com o Zaqueu, instantânea, né? Porque quando o Espírito Santo se revela... Não tem como. Aí aquelas coisas que a pessoa fazia já não tem mais sentido. Ela vai deixar, não por causa de uma regra, mas por amor a Cristo. Por amor a Cristo, ela vai deixar aquilo lá, entendeu? Porque aquilo lá não vai ter mais sentido. Ela vai entender que Jesus é a verdadeira fonte de todo o prazer. Aí a chave virou, aí já era. Foi o que aconteceu comigo lá atrás, aconteceu com você, aconteceu com o Anderson, aconteceu com o Léo e tantas outras pessoas que quando o evangelho ele vai... ele é revelador e transformador. Então não tem como. Se você andar com Deus, né, e a palavra entrar no seu coração, não tem como dar errado, vai dar certo. Quando o senhor falou de fogo, eu lembrei de uma coisa, que tipo assim, ó, geralmente o fogo, ele é visto, porque quando tem fogo também tem fumaça, mas sempre o fogo é visto. Ele é ouvido, porque, não sei se o senhor já ouviu, mas quando tá pegando muito fogo, dá uns estralos muito fortes.
muito forte. Ele é visto, ele é ouvido e ele é sentido. Com certeza. A presença de Deus, né? Exato. Ontem nós ministramos, nós falamos, né, lá em Marcos capítulo 2, quando Jesus ele entrou na casa, estava lá em Cafarnaum. A Bíblia diz que não tem como, a presença de Deus não dá para esconder, porque ele é o sol da justiça. Você já viu o sol se esconder, consegue esconder o sol? Não tem como. E a Bíblia diz que ele entrou na casa e muitos foram ter com ele. Que a casa ficou amarrotada aqui nas portas, já não cabia mais gente, a gente ficou para fora. Por quê? Porque não tem como esconder a presença de Deus. Né? Esse fogo da presença de Deus, que representa o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele se revela e manifesta, a pessoa está com o coração aberto mesmo, é aquilo que eu disse já, é irresistível. E é um fogo que... Ela atrai, a presença atrai. A presença atrai. A presença de Cristo, ela atrai. Né? O interessante é que atraiu as pessoas e a Bíblia diz que Jesus nos ensinava, pregava a palavra. E quando tem palavra, tem cura. Porque a Bíblia diz que aquele paralítico, né, não conseguiu entrar pela porta com os amigos pegaram, levaram ele pelo telhado, desceu, ele foi curado. Então, a partir do momento que a presença de Deus está lá, a palavra está sendo pregada, porque não tem como você desconciliar Jesus com a palavra. Se você tem Jesus, você tem uma experiência com Jesus, você é cheio do Espírito Santo, você tem que ter a palavra. Sim. A palavra tem que andar junto. Não tem como uma pessoa falar assim, né, eu amo Jesus, estou cheio do Espírito Santo, mas eu não conheço a palavra. Não tem. Porque a palavra de Deus diz que a palavra testifica a respeito de Cristo. Não tem como você ter uma experiência, você falar que está cheio da presença de Deus, que se você... até falei, um dia a pessoa falou assim, eu fui lá naquele culto, nossa, foi uma benção. Daí eu perguntei, o que pregou lá? Eu não sei, eu só sei que estava bom. Falei, então não foi um emocionalismo, porque o culto tem que ser racional. Tem que ser 100% racional. Entendeu? Você tem que entender, porque quando entra a palavra, ela transforma. E quando fala de fogo, o fogo também, além de ser visto, ser ouvido e ser sentido, o fogo traz luz. Sim. Então, quando você tá pegando fogo, além das pessoas perceberem, elas vão ter um caminho iluminado para não tropeçar. Salmo 119 e 105, luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Agora, imagina, não tem como você chegar perto de Jesus, ser cheio do Espírito Santo e as pessoas não perceberem. Com certeza. Né, o pastor Manuel, um dia ele pregou, faz muitos anos, né? A unção que contagia. Não tem como. Você já foi a algum lugar, alguma pessoa falou assim, você, né? Você é diferente, você é crente, né? Não tem como. O seu jeito de você falar, de agir, vai denunciar. Lembra de Pedro, né? Quando estava lá e ficou bravo, né? Denunciou o jeito que ele falava. Não, você fala igual a ele, não, tá com ele. Negou. Mas não sei como. Sabia que nós muitas vezes nós negamos a Cristo, né? Muitas vezes a gente nega. Às vezes a gente erra, falha, mas interessante, me lembrou uma mensagem que um dia eu ministrei. Mesmo nós, né? Porque Pedro negou a Cristo. E Mateus ou João 10, 33, que diz que aquele que negar-me diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Né? E Pedro negou Jesus naquele dia. E na cabeça de Pedro estava tudo perdido. Só que Jesus não tinha cancelado o encontro. Porque antes de acontecer tudo aquilo, Jesus tinha marcado um encontro. Ele falou, depois que você negar, o galo vai cantar. Ele cantou tudo lá, só que é o seguinte, Pedro negou, ele fugiu, né? Ele saiu, para a cabeça dele já não tinha mais jeito, ele voltou a fazer aquilo que ele fazia, foi pescar, né? E naquele dia da ressurreição, quando Jesus ressuscita, o que Jesus... O que o anjo fala ali para aquelas mulheres? Chamai os discípulos e a Pedro. Por quê? Porque o encontro não tinha sido cancelado. Porque Jesus, antes de Jesus morrer, você pode ver lá, antes de Jesus morrer e ressuscitar, Jesus já tinha falado que era para eles esperarem em Jerusalém. E Jesus não tinha cancelado o encontro. Jesus é um Deus que não cancela encontro. Adão e Eva pecou, caiu, mas naquela tarde o encontro não foi cancelado. Deus estava lá. Foi assim com Caim. Isso é graça. É a graça de Deus. Né? E existe um algoritmo, uma bússola dentro do nosso coração. E essa bússola, o norte dela aponta a Cristo. Que quando Pedro estava lá naquele barco, naquele dia pescando com Tiago, João e os outros discípulos, né? Quando João ele tem a revelação que era Jesus, porque eles estavam juntos na praia. Ele não teve a revelação, mas quando ele estava no barco, ele teve a revelação que era o mestre. E quando Pedro ouve aquilo, Pedro ele pula do barco. E Pedro vai na onde? Em direção a Cristo. Aí entra aquilo que Pedro disse. Para quem? Não é para onde. Para quem iremos nós?
se só tu tem palavras de vida eterna. Não adianta, né? O algoritmo da nossa alma, né? Ela busca sempre a Deus. Você pode ver uma pessoa desviada, ela pode ter se afastado, né? Pecado, muitas vezes feito um pecado terrível, traiu a esposa, saiu, mas pode ver, uma vez acessada, essa pessoa ela sempre vai estar indo na igreja, ela vai. E se tiver uma roda, e se tiver uma pessoa que chega e começar a falar de Deus, falar com algum louvor, ela vai sentir tocada, porque um dia ela foi acessada e a lágrima vai descer. E a lágrima vai denunciar aquilo que está dentro da alma dela, porque um dia ela foi acessada, né? E nós temos que entender, quando nós errarmos e falharmos, né, mesmo que nós erramos, entenda, né, que o encontro não foi cancelado. É só nós voltar, que está de pé ainda. Foi isso que aconteceu com Pedro, acontece com nós diariamente. Talvez estou falando com você, né? Você está ouvindo esse podcast aqui, você está, né, tomou algum novo rumo, errou feio, deu umas caneladas, mas entenda que o encontro não foi cancelado. Ele continua, né? A nossa alma, um dia acessada, uma vez acessada, o norte dela, a bússola da nossa alma, né, espiritualmente falando, sempre vai apontar para Cristo. Pode voltar, que você pode participar da comunhão. Quando ele falou, chama os discípulos e a Pedro. Pedro não era discípulo? Mas ele falou, chama os discípulos e a Pedro. Ele falou, fala para Pedro que Pedro pode participar da comunhão, que está de pé ainda. Na quinta-feira ele negou, no domingo Jesus estava levantando ele para o ministério. Viu? E isso que eu lembro de Tomé também, quando o senhor estava falando, porque quando Jesus apareceu a primeira vez para os discípulos, Tomé não estava junto. E Tomé não estava com o pessoal. Mas daí, na segunda vez que Jesus apareceu, Tomé estava e Jesus, eu creio que ele aguardava o encontro de Tomé para falar, Tomé, você não tá acreditando, né? Porque muita gente, tipo assim, Tomé é conhecido como uma pessoa que o incrédulo, né? Duvida. Só que um pouco antes... É um judeu na vida. É um judeu que pede 1 milhão de confirmação, Deus. Mas, tipo assim, ó, Tomé não foi por falta de coragem. Por quê? Porque um pouquinho antes, o pessoal queria todo mundo apedrejar Jesus lá na Judéia. Eles saíram da Judéia, aí Lázaro morreu. Aí Jesus falou, não, a gente vai voltar pra Judéia. Se eu não me engano é Judéia. Aí Tomé falou assim, alguns discípulos falaram, não, mas eles estão querendo apedrejar a gente lá. Aí Tomé falou praticamente assim, não, se for pra morrer, eu vou primeiro. Vamos voltar pra lá, se for pra morrer por Jesus, eu vou. Então não foi por falta de coragem. Só que agora, às vezes a gente não se coloca no lugar dos discípulos, mas imagine. Jesus, ele tirou todo mundo da vida cotidiana. Eles tinham um padrão de vida, talvez não tão bom, talvez ruim, ou talvez bom. Jesus tirou eles. Então, Jesus é a esperança deles. Aí Jesus morre. Aí Tomé fica, eu larguei tudo por ele. Eu larguei tudo. Então, o Tomé praticamente ficou sem chão. Às vezes a gente fala, nossa, incrédulo, se fosse eu não seria. O que a gente faz por muito menos? A gente é incrédulo por muito menos. A gente não larga tudo por Jesus. E a gente é incrédulo quase todo dia. O gráfico é bem parecido com o nosso, né? Aí Tomé, não acreditando, porque ficou sem esperança, ele ficou sem chão, ficou sem tudo. Só que Jesus fala, não, vem aqui, Tomé, toca aqui pra você ver que é verdade. O sinal da morte e o sinal da ressurreição. Muitas vezes nós temos muito de Tomé, né? E por muito menos, Às vezes a gente reclama tanto de nossa, por que não acontece? Por que não sei o que, cara? É tudo no tempo de Deus, né? Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos num ambiente controlado. E pastor, como que o senhor concilia a vida de empreendedor com a vida de pastor? É lógico que, graças a Deus, o senhor é um ótimo profissional e entende que Jesus ele não é só dentro da igreja. Sim. Ele é através do testemunho atrás da geladeira. Sim. Mas como que é isso? Por a gente ser um profissional liberal, né? Deus ele tem sido bondoso para conosco para a gente ter tempo. Né? Nesse período, muitas vezes a gente vai fazer essa semana passada agora, né, fui fazer ofício fúnebre, né? A gente vai nos hospitais, vai fazer visita nas casas, vai levar Santa Ceia para a pessoa que está enferma. Então a gente consegue dar uma conciliada, né? Minha esposa está lá com a gente, ajuda muito. Minha esposa é uma benção. Na verdade, ela faz mais do que eu. Ela faz mais do que eu. E louvado seja Deus pela vida dela. Está ali
do nosso lado, nos apoiando. Né? Então a gente já consegue conciliando, né? Por um tempo ainda dá, né? Eu creio que vai chegar um tempo que a gente vai conseguir ficar 100% na obra, né? Para se doar mais. Mas tudo tem um tempo certo, né? Paulo ficou um tempo, né, no ministério e fazendo tenda, né? Até que ele pude depois ficar o restante da vida dele em tempo integral, né? Então, mas existe tempo para todas as coisas. Sim, e como que é? O senhor já enfrentou preconceito por um pastor não viver de pastor, de ser empreendedor, ou sei lá, qualquer coisa do tipo? Não. Pelo menos eu não teve essa experiência, né? A turma até... as pessoas têm um preconceito, muitas vezes, do pastor, ele viver da obra de Deus. Eu creio que o trabalhador é digno do seu salário, não tenho nada contra isso aí. Né? Mas muitas vezes eles até gostam, né? Eu mesmo, né, pelo menos eu não tenho salário na igreja. Espero nunca precisar, né? Por conta dos empreendimentos, né? E às vezes, né, principalmente a família, né? Eles veem, poxa, né? Porque cá entre nós, né? Quando falam de pastor é ladrão, padre é pedófilo. Né? Por causa de um, generaliza e a gente acaba recebendo culpa, né? Mas eu conheço muitos pastores que trabalham na obra de Deus, se esforçam, se doam e ganham um salário. Salário mínimo. Eu acho até... como que você vai cuidar da sua família, cuidar de tudo, colocar combustível? Né? Isso não é a realidade de todos. Às vezes as pessoas olham aí fora, aí, vê os escândalos aí, mas não generalizam, mas a maioria, né, tem muitos pastores sérios, homens de Deus, que eles passam necessidade, né? Não é essa a realidade da igreja, né, de ostentação, né? Uma vez você vê esses famosos, principalmente, ostentando, né? Mas é que nem jogador de futebol. Você olha o jogador de futebol, é a minoria que ganha aqueles salários, a maioria não ganha. A maioria e o homem e a mulher de Deus é a mesma coisa. Tem muitos aí que estão passando dificuldade, né? Outros, infelizmente, ostentam, mas cada um vai prestar conta de si. Né? Mas eu creio que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa ter um salário digno mesmo, assim. Né? Cuida das famílias, ele precisa cuidar da família dele também. Precisa ter, né, pelo menos um carro bom, né? Precisa ter uma casa legal, né? Não tô falando ter uma mansão, mas ter uma casa, né? Abençoada. Ter um convênio médico, né? Para poder fazer a obra, né? Pouco melhor até, né? Porque ajuda bastante, Nossa, né? Dinheiro não traz felicidade, mas acalma os nervos, né? Então tem que ter. Como que o pastor, né? É ser humano. Então eu creio que pode sim, né? O pastor pode ter um salário. Eu creio que tem um salário bom, desde que, né, que seja moderado também, lógico, né? Para que ele possa dar um sustento bom para sua família também, porque é digno disso, né? E na parte de que a gente tá falando sobre empreender, que o senhor faz tempo que o senhor empreende, não? Então, eu tô na profissão, eu entrei dia 10 de dezembro de 1995. Eu sou muito bom para guardar datas. Não, eu vi, você falou da conversão, do batismo. São datas marcantes na minha vida. Então, eu comecei dia 10 de dezembro de 95, tinha 16 anos. O ano que vem vai fazer 30 anos que eu tô no ramo, trabalhei 9 anos de empregado. Depois saí, montei uma loja, não tinha carro para trabalhar, nome no Serasa. Foi algo terrível. Menino novo ainda. E peguei a bilina do meu pai para trabalhar, e naquela época o pessoal caçoava ainda. Falei, carro de crente, começaram a profetizar. Porque eu fui para a igreja com 27 anos, não fui menino. Né? Daí... E sempre fazendo, né? Estamos ali, eu tinha aprendido a profissão e é tudo uma construção, não é da noite pro dia que acontecem as coisas. Passamos por vários perrengues, às vezes acontece, sabe? A vida de empreendedor é essa, existem os altos e os baixos, né? E a gente vai se reinventando, né? Para poder permanecer no mercado. Não é fácil, o desafio é grande, entendeu? Tem coisas que muitas vezes saem do controle da gente. A gente não sabe porquê, mas muitas vezes até Deus querendo tratar com a gente, né? Passei por crises, né? Nunca tinha passado por crise financeira. Passei por uma crise em um ano retrasado, terrível, né? Aí teve sequelas no ano passado. E agora, graças a Deus, eu tô já saindo dela já com novos. Me reinventei novamente. Mas foi bom. Foi bom. Porque eu aprendi, né, muita coisa nesse tempo. Ficar na independência de Deus, porque depois que eu montei a empresa, eu nunca tinha passado por um momento difícil, né? E tem hora que Deus, ele permite algumas coisas na nossa vida,
Pra aprender. Para nos deixar cascudo também, nos aprender, né? Para nós aprendermos, né? Lidar com algumas situações, algumas portas se fecham, mas Deus abre outras, e assim vai indo, né? O que a gente precisa é estar entendendo os sinais aí que Deus está nos dando aí, né? E a vida de empreendedor é essa, né? Eu gosto de empreender. Minha mãe sempre colocou isso em nós, né? Eu, nas minhas irmãs, desde pequeno, nós vendíamos coxinha, sorvete, pão caseiro, né? Então sempre minha mãe colocou isso em nós. E eu e as minhas irmãs, então nós estamos tudo espírito de vento, tudo trabalha no comércio, tem seus negócios. Que legal. Né? E assim que aconteceu, né? Minha mãe é culpada disso. Quantas vezes eu queria sair, meu patrão era duro, né? Quero mandar um abraço para ele, né? O Nazírio Caetano, né? Ele era uma pessoa difícil, mas eu louvo a Deus porque ele colocou na linha. Colocou na linha porque eu também era um adolescente, jovem, né? E precisava de uma pessoa meio dura ali, porque senão, se deixasse, eu abusava da bondade, né? E aprendi, ele era uma pessoa honesta, né? E aprendi muito com ele, né? A profissão, tudo. E graças a Deus, deu tudo certo, né? Tamo aí, né? O filho aprendeu, o sobrinho aprendeu, deixando um legado agora aí. Plantando na vida deles. E mais outras pessoas entraram na empresa, aprenderam também, formei mecânicos, né? E a gente vai indo. Você acredita que a empresa do senhor foi talvez um dos maiores instrumentos para o senhor evangelizar? Foi isso mesmo. Eu conseguia ter acesso nas casas. Né? Ter acesso nas casas, eu ia nas famílias, né? Porque a igreja começa lá, né? Aí tinha um momento, né? Eu via ali algumas situações, eu orava todos os dias e falava, Deus, né, que eu possa falar de Jesus, que eu possa ter oportunidade, né? E Deus todos os dias. Às vezes era 2, 3 vezes. Às vezes eu fazia conserto, Deus falava assim, não cobre, devolva o dinheiro para ela. E eu ia lá, obedecia. Aí tinha experiência novamente com Deus. A pessoa só tinha aquele dinheiro, ia visitar o filho na cadeia. Aí, nossa, foi aquela coisa, uns negócios que foi acontecendo assim. E depois daquelas experiências assim, você abençoa, você precisando do dinheiro e Deus manda você abençoar. E quando você sai da casa da pessoa, depois de 5, 10 minutos, o telefone, a esposa liga para você, eu acabei de fechar uma venda que era 20 vezes maior do que aquele dinheiro que você tinha deixado lá, abençoado daquela família, aquela casa. Né? Até ganhei aquela família para Jesus, o marido era endurecido, para ele buscar Deus, procurar Deus, que Deus ia fazer uma obra. Passou uns meses, esse rapaz apareceu com um carro zero na minha frente da loja. Ele mora no Ipiranga lá. E ele falou assim, ó, depois que você falou aqui para mim, eu busquei a Deus. Ele foi até para a igreja na época, era no Mundial. Fui para Mundial, Deus me abençoou, meu filho estava na cadeia, tudo. E aquele dia lá que você, né, foi muito marcante para mim, uma simples, né, oferta que eu dei na vida deles, né. Consertei a lavadora, consertava a lavadora também e abençoei eles, né. E virou um chororô. Teve uma experiência também, uma vez eu estava na casa de uma cliente e eu tava com dinheiro no bolso, eu tava com um pacote de dinheiro no bolso, tinha recebido, feito uma venda. E quando eu cheguei na casa dela, eu fui consertar uma máquina de lavar roupa também. Quando eu cheguei lá na casa dela, eu consertei, o Espírito Santo falou assim para mim, assim, não cobre dela. E eu não cobrei dela. Só que na hora o Espírito Santo falou assim, ó, pega o dinheiro que tá na sua carteira, do seu bolso, pega tanto e dê para eles. E naquela hora eu falei, Jesus amado. Daí eu peguei, olhei e falei, eu não vou cobrar. Ele falou, não, eu falei, não. Falei, Deus tá mandando eu fazer um negócio. Eu enfiei a mão no bolso, peguei, coloquei, falei assim, ó, Deus mandou dar esse dinheiro para vocês. Mas virou um chororô. Ela chorou, o marido chorou, né? O filho chorou, a filha chorou, eu chorei. Todo mundo chorou. Eu não entendi nada. Eu saí e falei, não sei, Deus tá mandando. O que aconteceu, mas eu peguei e saí dali. Eu saí dali. Não contei pra minha esposa, não contei pra ninguém, fiquei quieto. Tô contando pra você agora, só pra você ter uma experiência. Saí dali. Aquela moça, aquela senhora, ela era da igreja. Nossa. E passou uns 15 dias, eu tava no estacionamento, eu cheguei no estacionamento, ela chegou junto. Eu saí, ela saiu. A hora que eu saí, ela falou, irmão, vem cá, quero falar com você. Eu falei, oi. Porque eu comecei a orar naqueles dias lá. Falei, Deus, eu quero ser resposta de oração na vida das pessoas. Que um dia eu estava fazendo instituto teológico, o pastor Machado disse, que era meu professor,
e é o diretor até hoje do TQ Sorocaba. Ele falou assim, ó, orem para você ser resposta de oração. Porque a hora que você orar para ser resposta de oração, você for resposta de oração é porque vocês estão sensíveis a Deus. Eu falei, eu quero isso para mim. Eu comecei a orar e naquela semana o Espírito Santo falou para mim, eu dei o dinheiro para eles, coloquei na mesa e saí. E no estacionamento, depois de 15 dias, eu encontrei ela. Ela falou assim para mim, assim, falou, irmão, sabe aquele dia que você estava lá, que você foi lá e fez aquilo e tal? Eu falei, sim. Meu marido foi ao céu receber aquele dia. Nós era aposentados, nós só tinha aquele dinheiro, ele perdeu o dinheiro. Ai. E nós oramos para que Deus pudesse, né? Nossa, a hora que ela falou aquilo, queimou. Eu falei, meu Deus, eu fui resposta de oração para eles, cara. Fui resposta de oração, mas eu fiquei feliz não por ter dado dinheiro, porque Deus tinha falado comigo, cara. Eu falei que chapado. Eu falei, meu Deus, Deus fala com a gente, cara. Tem hora que você pensa que é coisa da cabeça, não é coisa da cabeça, não é Deus, cara. Deus fala com você, Deus manda você fazer uns negócios. E eles tinham orado, e eu fui resposta no valor que Deus tinha mandado. Exatamente o que precisava. Que ele tinha perdido o dinheiro, eles eram aposentados, ele era meu doente ainda. E foi uma experiência que foi marcante na minha vida. Aquilo que ela falou para mim. É porque eu fiquei feliz, como eu disse para você, não por ter abençoado a vida deles. É porque você foi um instrumento de Deus. Porque Deus tinha falado comigo. Porque eu fui resposta de oração. E para mim ser resposta de oração, eu tenho que ouvir Deus. E eu ouvi Deus, cara. Eu falei, esse negócio é... Aí, né, foi no começo da conversão também, e eu comecei a buscar mais, e por isso que teve muitos testemunhos, muitas curas, muitas coisas, né? Até mesmo quando a gente saiu da igreja, né? Porque em tempo, porque Deus se revela para quem? Para quem tem muita sede. A matemática de Deus é essa. Quem pede, recebe, quem bate, abre, quem procura, acha. Eu sei uma vez, eu tava num culto, e eu senti praticamente assim, como se Deus falasse assim, Mateus, vai pro hospital. Agora. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Eu tô bem. Eu vou fazer o que no hospital? Daí Deus falou assim, pega alguém e vai você e essa pessoa aqui da igreja. Era um culto de domingo de manhã. A igreja era próxima ao hospital. É quadrangular. Na quadrangular aqui perto de onde a gente tá, próximo ao hospital, pertinho, tipo, 3 ruas pra cima. Eu podia ter ido a pé. Daí, nossa, Deus, eu vou. Eu tava tocando na hora que Deus falou isso, daí acabou o louvor, desci. Eu falei, vamos comigo. Tiago, não, meu. Vamos comigo no hospital ali. Ele falou, fazer o quê? Eu falei, cara, não sei, Deus tá mandando. E Deus falou assim pra mim, Mateus, vai ter alguém conhecido seu lá. Eu falei, amém. Só que Deus não falou o que eu ia fazer. Deus só falou, vai. Eu acho que foi por etapa, sabe? Cheguei no hospital. Eu falei, Deus falou que vai ter alguém conhecido meu. Vamos procurar. Entrei na recepção do hospital assim, olhei, ninguém conhecido. Eu falei, nossa Deus, será que era coisa da minha cabeça? Daí eu falei, vamos ficar ali na porta. A gente fica conversando sobre Jesus. A gente começa a conversar alto sobre Jesus. Aí se alguém quiser ouvir, amém. Aí na recepção, daí tem a parte que fica os internos, tal, que só pode entrar sobre autorização, né? Então a gente não entrou. Hoje em dia eu tenho capelania, mas eu ainda não tenho a carteirinha. Então eu não posso entrar. E até quem tem, geralmente tem o horário certo. Mas daí eu fiquei lá na frente conversando e tal. Aí Deus falou, então vamos esperar, meu irmão. E o culto rolando lá embaixo e nós lá em cima. Aí do nada um amigo meu sai lá de dentro, assim, do hospital. Correndo. Aí ele olhou pra fora e falou, nossa, Mateus, ainda bem que você tá aí, cara. Eu falei, por que, irmão? O que aconteceu? Ele falou, cara, o meu pai, ele tentou se matar. Ele tomou um monte de remédio e eles estão dando lavagem aqui. Eu falei, beleza, tal, o que precisa? Ele, cara, o menino era de menor, né? O menino tinha 16 anos. Ele falou, cara, precisa de alguém assinar pra ele sair. Porque já faz um tempo que ele tá aqui, ele tem lavagem, fez a lavagem. Eu podia ter ido a pé, mas eu fui de carro. Daí eu pensei, acho que é pra levar ele. Vamos levar ele? Aí ele saiu todo mole, porque fizeram lavagem, acho que deram alguns calmantes pra ele. Aí beleza, sentou no carro. Falei, vamos levar você na sua casa. Saímos, fomos levar ele na casa dele. Na hora que eu cheguei na área da casa dele, ajudei ele a descer e tal. Desci, a gente entrou na casa dele. Aí a esposa dele e uma pastora estavam chorando muito. Chorando. Aí na hora que eu olhei, falei, por que vocês estão chorando tanto, né? Não era pra eu ter trazido ele de volta, senhor?
Daí a pastora olhou pra mim com o olho cheio de lágrimas, chorando, chorando, e falou assim: Mateus, a gente tava orando pra Deus mandar alguém lá no hospital. Eu falei, cara, que isso? Não foi pelo WhatsApp. Não foi pelo WhatsApp que alguém me pediu. Tipo, foi. Eu fiquei nisso, falei, cara, Deus falou pra eu ir e eu fui. Qual que é a chance de acontecer isso? Aí eu falo, maravilhoso. Não tem o que falar quando você é resposta pra vida de alguém, né? E se nós orarmos, começarmos a orar, buscando, né, ser resposta de oração, você pode ter certeza que Deus vai fazer, né, que a gente seja a resposta na vida de pessoas. Eu creio nisso aí, né, e talvez você que está nos ouvindo aqui, né, talvez você precise orar dessa forma, né, ser um canal de bênção na vida de pessoas. Nós precisamos. Eu falei para a igreja, às vezes a gente fala, irmão, sentiu falta do irmão, ligue, pergunta se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. As pessoas têm medo de perguntar se está precisando de alguma coisa, o irmão fala, eu tô. Você tá, né? Que nem o pastor Luiz Hermínio diz, né? Somos um corpo. Não tem como você tá padecendo, você tá aí e eu não senti mais nada, tá sentindo nada. Você faz parte do corpo, né? Então, manda alguém dar um pisão no seu dedo. O corpo inteiro vai sentir. Então nós não podemos ser indiferentes, nós temos que estar, né, juntos. Se verdadeiramente somos um corpo, fazemos parte desse corpo. Porque se você não sente nada, como ele disse, você é uma prótese. É verdade. Nós precisamos sentir a dor do outro, abraçar, e ser resposta de oração. Tanto que a palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Pode fazer muitas vezes. Então ore. Ore para ser resposta. E tenho certeza que Deus... Às vezes a resposta não é só ajudar financeiramente. Muitas vezes uma oração. Foi uma palavra. Uma palavra que a pessoa está precisando naquele momento, né? De conforto, de consolo, né? Porque a palavra ela é poderosa. Então, Sim. nós precisamos orar mais, né? Para que Deus possa nos usar como canais, em nome de Jesus. Às vezes a gente não tem noção do que é um corpo, né? Do que realmente é um corpo. Eu falo porque eu vou usar baseado num corpo físico mesmo. Eu tô com um negócio no joelho, que uma vez eu torci jogando bola, faz uns 3 meses. Aí agora eu tô começando a jogar futebol, tô gostando de jogar futebol. Tá se reinventando. Tô se reinventando, só que toda vez que eu jogo, o joelho dói. Aí, porque tem um movimento que o pessoal chama de peitada, aí você dá com o peito, só que quem faz o movimento é o joelho. Então, se o meu joelho tá com problema, eu não consigo fazer essa peitada funcionar. Então, a gente não percebe o quanto a gente é dependente um do outro. Sim. Um membro fora desequilibra o corpo inteiro. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. O pastor Caio, ele contou que uma vez, quando ele quebrou o dedinho ficou torto, dedinho do pé. E no dedinho do pé, quando você quebra, eu lembro meu pai, a gente tava indo na igreja. Meu pai tomou banho e tal, foi andando também, quebrou o dedinho do pé, ficou torto também. Do mesmo jeito, indo pra igreja, bateu no sofá, na quina do sofá. Só que é engraçado porque o dedinho, quando quebra, não pode engessar, não tem nem como. Aí você tem que fazer esqueci o nome, como que é o nome mesmo, Léo? Uma tala, junto com o outro dedo. Ou seja, você precisa voltar ele pro corpo, deixar ele junto do corpo, para ele ser curado e voltar ao normal. Aí o pastor Caio falou que quando ele tava no médico, Deus falou assim, ó, às vezes o pequeno que foi quebrado precisa estar junto, não tem maior e menor, mas você entende que um às vezes tá mais estruturado que o outro. Então o pequeno ele precisa estar junto com o grande para os dois serem curados. E quando os dois forem curados, o corpo volta a funcionar normalmente. Com certeza. Nossa, é maravilhoso isso. E pastor, conta mais algum testemunho. Nossa, que da hora, cara. Que da hora. Conta mais um testemunho, pastor. Eita. Deixa eu lembrar de um aqui. Tivemos testemunho. Eu tive um testemunho já em hospital também. A gente foi em hospital também, né? A gente fazer visitas de fazer visita para uma pessoa e chegar lá, Deus direcionar outras pessoas. Né? Não tinha nada a ver. Você vai lá para visitar uma pessoa e Deus se usa para ministrar sobre outras vidas no quarto, na sala, né? Eu lembro quando o meu tio, ele ficou... Essa moça até hoje, né? Ela entra em contato com a gente, manda mensagem. Quando eu fiquei, meu tio ficou 49 dias ali no leito de cama ali, camado ali, por causa da Covid.
E nós íamos lá, orava. E foi uma oportunidade que Deus nos deu na época para nós ministrarmos nas famílias, porque eles ficavam lá. Daí eu orava lá, pelo meu tio, orava pelas aquelas pessoas também, perguntava para a família e aproveitava e já evangelizava já, né? E ali tinha pessoas desviadas, afastadas do evangelho, que não conhecia, né? E foi umas experiências muito, muito boas. Mas eu lembro agora de um testemunho, de uma experiência que eu tive, que no comecinho da minha conversão eu comecei a querer, você sabe, você quer pregar. Eu queria pregar na igreja, mas demorou mais ou menos uns 5 anos para mim pregar na igreja. Só comecei a pregar nas clínicas, aí comecei a querer pregar, falei, Deus, eu quero ministrar, quero pregar, quero falar de Jesus. Eu pregava na rua, no banco, na praça, em tudo que é lugar. E Deus me deu a oportunidade de começar a pregar em velório. Meu Deus. Morreu um amigo nosso lá, esse menino aí, o nome dele é Adriano. Eu evangelizei ele, levei ele para a igreja. Só que ele era traficante. E ele pegou e acabou parando, não deu ouvido. E eu tive um sonho com ele. Eu tava indo naquela noite numa vigília. Eu tive um sonho com ele que tinha vários rostos assim, rindo, tentando pegar ele. E eu acordei assustado. E o Espírito Santo falou para mim que eram demônios, um espírito de morte que estava querendo ceifar a vida dele. Eu lembro que eu fui na casa dele e falei para ele assim, Adriano, eu tive um sonho com você. Volte para Deus, porque o diabo vai ceifar a sua vida. Ele olhou para mim, mas não vai dar tempo para mim hoje. Ele desconversou e não deu ouvido. Passou 15 dias, eu estava numa vigília, eu estava num monte. Depois que eu saí de lá, eu recebi a notícia, que ele tinha matado ele. Meu Deus. Lá na rua. Mataram ele. E me convidaram, falaram para mim fazer o velório dele. E eu fui fazer o velório dele. Eu cheguei lá, eu fiz o velório dele e falei para todo mundo, falei, olha, do sonho, foi Deus avisou ele, mas não cabe nós julgar. Deus estava quando ele nasceu e Deus estava no último suspiro, mas que serve de advertência, talvez você está afastado de Deus. Eu preguei aquele sermão duro, um sermão duro mesmo no velório dele. Falei de Jesus. E depois daquele velório, todo mundo que morria lá, todo mundo chamava eu para fazer o fustigo fúnebre. E até hoje é assim. Sério? Só que teve uma senhora que estava lá e depois de anos, ela falou para a filha dela que quando ela morresse, ela queria que eu fizesse o velório dela. E alguns meses antes eu tinha feito um lar de salvação na garagem da casa dela. Fui lá, ela convidou e tal. E passou depois um tempo, acho que 1 ano depois, ela não conseguiu se firmar, não foi lá, não conseguiu ficar com a gente, não permaneceu. E ela faleceu. E quando ela faleceu, a filha dela ligou, foi lá na casa da minha mãe. Daí minha mãe ligou para mim, que ela queria o telefone, queria falar comigo, e ela falou naquele dia, você fez o velório lá do Adriano, daquele rapaz. Minha mãe falou que quando ela falecesse, ela queria que você fizesse o dela também. E ela faleceu, era uma senhora de idade. Ela acabou falecendo, Você vê como a palavra pegou ela. E eu acabei fazendo o velório dela também. Tive a oportunidade de ministrar nas vidas ali, naquelas pessoas. Porque esse momento de velório é um momento que as pessoas estão sensíveis, com o coração aberto. E é uma oportunidade ímpar para você poder falar de Cristo. E desde então eu tive tantas oportunidades, tantos velórios, que fui fazendo, aí as pessoas iam falecendo. Era vez eu nem conhecia a pessoa, mas era filha, era tia, e a turma gostava, começava a gostar. Antes de eu fazer casamento, eu fiz uns 10 velórios. Sério? Depois eu comecei a fazer casamento. Fiz mais velório do que casamento. Meu Deus do céu. Mas foi experiência. E muitas pessoas voltaram para Jesus. Eu faço apelo, fiz muitos apelos nos velórios. Fazia apelo. Tava nem vendo. Uma vez fiz apelo, um rapaz lá que era da polícia, o pai dele só tava policial, lembro. Fiz apelo, exortei todo mundo lá, era novo convertido. Eu falei, Jesus, vão me prender. Mas falei, Deus está comigo, Espírito Santo já era. Arrependei-vos, raças de víbora.
Mas é uma oportunidade, né? Eu tive muitas experiências, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui num velório, né? Eu fui lá que morreu uma pessoa, era novo convertido, fui lá e a pastora tava lá, fazendo um velório. E eu tava lá do lado. Nem tinha lido a Bíblia ainda. De repente eu tava lá, parece que eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer. Daqui a pouco ela falou assim: eu quero chamar o irmão Rodrigo para fazer uma oração aqui pela família. Rapaz, eu queimei inteiro. Eu falei, meu Deus. Eu falei, e agora? Eu falei, que loucura é essa? Eu falei, meu Deus, ela é maluca, chamou eu. Eu nunca tinha feito uma oração em público. E foi. Pense no desespero que eu fiquei. Peguei, fui lá, fiz daquele Já jeitão. Eu falei, ai meu Deus. Mas às vezes, se ela não tivesse feito isso, né? E foi um negócio, foi uma experiência, eu nunca mais esqueci. Saí de lá queimando, eu falei, será que eu fiz certo? Saí pensando depois, será que eu orei certo? Eu digo que velório é o que tem que falar as palavras certas, né? Bem, as pessoas estão feridas, machucadas, né? Mas é uma oportunidade de você falar de Jesus. Tem muita gente afastada ali. É o momento de você trazer a família de volta, trazer comunhão, né? Fazer assim, a vez travessa, né? Fazer a pessoa pensar. Ficou tanto tempo sem se ver, sem ver. Muitas vezes atravessa um oceano, pega avião, vem do outro estado, porque não faz como estar vivo. Aproveitar a oportunidade agora. Deixa para amanhã. A gente não tem um amanhã, a gente tem um hoje. Então tem que amar hoje, perdoar hoje, falar eu te amo hoje. Depois não adianta. Quantas vezes eu vi pessoas que eu te amo. E a vida inteira maltratou, ofendeu, porque não falou antes. Nós não podemos vacilar. Eclesiastes 7, eu tava tentando lembrar onde estava. Eclesiastes 7, capítulo 2. É melhor estar no velório do que ir numa festa, pois todos vão morrer um dia. E é bom pensar nisso enquanto há tempo. A tristeza é melhor que a alegria, porque o rosto triste melhora o coração. É verdade, o homem sábio está na casa onde há luto, mas o tolo só quer saber de se divertir. É melhor ser corrigido por uma mensagem do que ouvir a canção dos tolos. O sorriso de um tolo some tão depressa quanto o estalo de espinhos debaixo da panela. Isso também é uma ilusão. 2 Coríntios capítulo 7, 10 fez eu lembrar de uma passagem. A tristeza de Deus. A tristeza de Deus, né? E a tristeza do homem. A tristeza do homem é aquela tristeza que ele quer dar um tiro na cabeça, quer tirar a sua própria vida. Agora, a tristeza de Deus não. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7, 10 que a tristeza de Deus opera. Ela opera o arrependimento que gera salvação. Hoje nós estamos num tempo que, infelizmente, não vamos generalizar, tem muitas igrejas sérias, né? Principalmente a de vocês lá, o pastor Caio, o pastor Manuel, homens de Deus, o pastor Manuel, nosso professor, sai daqui de Tietê, toda sexta-feira e vai nos servir lá em Sorocaba. Mas, infelizmente, nós estamos num tempo que hoje que as igrejas só colocam as pessoas para cima. É verdade. É só festa. As canções são só para cima. E tudo que a pessoa precisa é se arrepender. Aquela tristeza, a tristeza de Deus que gera arrependimento. Aquela palavra que te confronta. Deus não está só em festa. Deus também está em joelho dobrado. Deus está em lágrimas. A igreja precisa chorar. A igreja precisa ficar triste. Culto bom, como o pastor Luiz Hermínio fala, não é um culto bom que você sai contente com o pregador. É o culto que você sai triste com você mesmo. Aquela tristeza que ela te pega e você sai triste, você fala, puxa, eu preciso voltar para a rota de Deus. Essa é a tristeza boa, a tristeza de Deus. 2 Coríntios 7,10. E essa tristeza opera. Porque tudo que um pecador precisa não é chegar lá. O que ele precisa é ele se arrepender, ele chorar, é dobrar o joelho. E quando acontece isso, há conversão genuína. Quer ver, chega lá, o cara chega lá, a pessoa chega lá com um monte de problema, aí só a palavra coloca ele para cima. Como que ele vai se arrepender se só tem festa? Se só coloca ele pra cima. Que chega na igreja que dão mais risada, ficam rindo. Um stand-up agora, muitas vezes. Não vai se arrepender. É verdade. Então tem que ser aquela mensagem mesmo que nos deixa triste. Confrontar. Confronta. O evangelho é um espelho, não é uma janela para nós vermos, a vida do outro, mas um espelho para mostrar quem nós somos. Fala, puxa, eu tô longe de Deus, preciso voltar. Eu dei umas caneladas que é isso, entendeu? Eu vi o cara falando assim, o cara fala, eu li a Bíblia toda e eu vi muitos erros, e todos eles estão em mim. É bem isso mesmo. Nenhum na Bíblia, todos em mim. Todos em mim. Que da hora. Pastor, eu tenho um presente pro senhor. Uma lembrancinha glória. Da nossa querida Rose, ela que fez, ela doou pra gente mandar um presentinho pros nossos convidados. Sim.
Então, um presentinho feito pela Rose da Sky Connect, caprichosa demais, ó, pastor. Um presente, uma Rose. lembrança. Então eu quero deixar um abraço, Rose. Deus abençoe você. Qual é o nome da empresa? Sky Connection. Sky Connection. Um abraço para todos que trabalham aí. Que Deus continue abençoando e prosperando você. Muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus. Viu, querida? Amém. Uma lembrancinha pro senhor, Amém. pastor. E antes da gente encerrar, eu queria perguntar uma coisa que eu pergunto pra todo mundo. O que Jesus tem falado pro senhor nesses últimos dias? Mateus, faz 2 semanas atrás, numa sexta-feira, eu fui pescar. Eu desliguei o celular e fui com os amigos, deixei tudo. Precisava desse momento. E Deus falou no meu coração, né? Até falei na igreja ontem, né? Que é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Deus tem falado isso pra mim. Amar a Ele acima de todas as coisas. Amar a Ele acima de todas as coisas. Tem gritado e ecoado no meu coração. Então, é disso e sobre isso. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, De verdade. Mateusão. Tamo junto, viu, meu irmão? Tamo junto. Tem Deus abençoe. algum recado pra alguém? Não, eu quero só agradecer. Eu quero agradecer a minha esposa, maravilhosa, a pastora Graziella. O meu filho, né, minha nora, Giovana, meu netinho Levi, toda a igreja do Evangelho Quadrangular, todos os irmãos, né, todos os obreiros lá, né, meu amigão, parceiro, o Anderson está conosco aqui, o Léo também. Léo, Deus abençoe, viu, meu querido? Pastor Manuel, que é meu chapa, meu irmão, foi amor pela primeira vista, né? E agradecer a Deus pela vida do pastor Caio também. Estamos conhecendo o pastor Caio aí, né? Estamos ficando cada dia mais próximos aí. Quero deixar um abraço para todos vocês, todos os ouvintes, e que esse podcast seja uma benção Amém. na vida de muitas pessoas para edificação Em nome do corpo de de Jesus. Cristo. E Amém? logo, logo a gente vai marcar um podcast do senhor junto com o pastor Manuel. Amém. O pastor Manuel é fera. O pastor Manuel mandou mensagem pra mim e falou assim, viu? Não vai dar tempo hoje de eu entrar no podcast pra a gente contar a nossa história de amor junto. Verdade. Nós terminávamos antigamente o estudo, nós ficava até quase meia-noite namorando o outro. Ele estava ensinando, né? Ele estava com a vontade de ensinar e eu com a vontade de aprender. Era a fome com a vontade de comer. Que da hora, que da hora. Ficamos ligados juntos até hoje, graças a Deus, meu irmãozão, meu chapa. A igreja ama ele, né? Nossa igreja. Que da hora. E é isso aí. Sabe pouco de Bíblia, não? Então. Eu não tenho humildade de falar, ele sabe mais do que eu aprendo com ele, e é assim que funciona, e pronto, final. Ele tem dom de mestre, eu não tenho. Eu sou evangelista, e cada macaco no seu galho. Eu tô feliz com isso também. Que da hora, glória a Deus. Pastor, obrigado de verdade. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua Amém. casa, a sua família. Amém. Em nome de Jesus. Eu que agradeço, sou grato. E me sinto honrado de estar aqui com vocês aqui. A honra é toda nós. Glória a Deus. Amém. E você que está assistindo, curta, compartilhe, se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho. Todos os episódios do Burn Podcast são lançados no sábado. Então fique ligado, acompanhe a gente no Instagram. Então, qualquer coisinha de verdade, eu creio que Deus ele tem falado nos nossos corações através das simples coisas. Então siga a gente no Instagram, siga a gente em todas as redes, porque através do ordinário dos nossos dias tem se revelado um Deus extraordinário. Então, de verdade, se inscreva aí. Eu creio que você não vai se arrepender e vai ser muito abençoado. Amém? Deus abençoe o pastor mais uma vez. Amém. Tamo junto. Fica na paz. Um abraço, Deus abençoe. Tchau. Falou.